Bom dia, graça e paz. Em Mateus 14, 27, Jesus diz aos discípulos: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Qual é o contexto? Os discípulos estavam num barco atravessando o mar da Galileia e de repente uma grande tempestade, 4 horas da manhã, começou a tomar conta e açoitava o vento e jogava o barco de um lado para o outro. Os discípulos estavam apavorados porque aquela ventania era muito forte, a tempestade era muito grande. Se você já passou por uma tempestade no mar, você sabe o que é isso. Eu peguei uma tempestade uma vez numa pescaria, mas não foi tão grande. E o barco mesmo assim era jogado de alto a baixo, 3, 4 metros de altura. Quando caía, batia aquela traineira, parecia que ia quebrar tudo, desmontar tudo. E é o momento onde tu só pode fazer oração, não tem o que fazer. E naquele momento, Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles se apavoram pensando que é um fantasma, por causa dos raios, dos trovões. Eles não sabem o que pode ser aquilo e gritam. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E esse sou eu é a mesma expressão do eu sou, que Deus usou para Moisés lá no Antigo Testamento, quando mandou ele para o Egito. Disse: digam que é o eu sou, o Deus eterno que não tem começo e fim. É aquele que disse para Abraão: eu sou. Confie em mim, você vai ser pai de muitas gerações. Esse eu sou. É que agora estava ali na tempestade e Pedro diz: então, se és tu, manda eu ir sobre as águas. E Pedro vai. E Pedro caminha enquanto olha para Jesus. De repente ele desvia o foco, talvez por causa de um raio, talvez das ondas, e começa a afundar e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus o levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus o leva ao barco e o vento cessa. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez um divórcio e a culpa te assola, talvez uma crise financeira e os credores estão te incomodando, talvez uma enfermidade, os remédios não estão melhorando a tua situação, talvez a solidão, a angústia e você está sozinho e não sabe com quem você pode contar, com quem você pode conversar. Talvez você sofreu um assalto, está desempregado, talvez você sofreu um acidente, talvez você foi abandonado, abusado, vilipendiado, oprimido, não sei. Eu sei que as tempestades acontecem sempre assim, como diz o texto, de repente. A gente não programa uma tempestade para a nossa vida, mas ela acontece. Entretanto, Deus às vezes permite que as tempestades aconteçam para que a gente possa olhar mais firmemente para Ele. E Deus é especialista em resolver problemas. Ele deixou arco-íris lá no céu, mostrando que um dilúvio aconteceu. Ele abriu o Mar Vermelho, ele deixou as estrelas penduradas no universo para mostrar o seu poder. Portanto, quando as tempestades te apavorarem, talvez seja a tua primeira tempestade, mas não é a primeira de Jesus. Ele é mestre, ele é Deus, e só ele pode te socorrer em meio a qualquer tempestade. Não sei qual é a tempestade que está te assolando, ou se de repente alguma tempestade te assolar. Olhe para Jesus. E não perca o foco da fé. Confie nele. Ele vai te ajudar. Ele vai te salvar. Porque ele morreu pelos teus pecados para que você tenha perdão, vida e salvação. Portanto, confie nele e não desvie o teu olhar da fé de Jesus. E assim você vai passar por todas as tempestades, sejam elas quais forem. Apenas creia. Eu sou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Confie.